Evangelho de Jesus segundo Lucas, capítulo 1, a partir do verso 67, nos diz assim a santa e poderosa palavra de Deus. E Zacarias, seu pai, foi cheio do Espírito Santo e profetizou, dizendo: Bendito o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e remiu o seu povo, e nos levantou uma salvação poderosa na casa de Davi, seu servo, como falou pela boca dos seus santos profetas, desde o princípio do mundo, para nos livrar dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos odeiam, para manifestar misericórdia a nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança e do juramento que jurou a Abraão, nosso pai, de conceder-nos que, libertados da mão de nossos inimigos, o serviríamos sem temor, em santidade e justiça perante Ele, todos os dias da nossa vida. E tu, ó menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque hás de ir ante a face do Senhor a preparar os seus caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, na remissão dos seus pecados, pelas entranhas da misericórdia do nosso Deus, com que o Oriente do Alto nos visitou, para iluminar aos que estão assentados em trevas e na sombra da morte, a fim de dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. E você pode se assentar louvando ao Senhor. Irmãos, fico muito feliz no Senhor de encontrar uma igreja exaltando a Deus, louvando a Deus com vontade, com alegria, com entrega, com disposição, porque na nossa vida nós passamos por momentos difíceis, todos nós, irmãos, todos nós passamos por aflições, dificuldades, tribulações, e que vão perdurar até nós sermos redimidos, até o nosso corpo ser transformado num corpo glorioso, até o Senhor retornar, até nós estarmos para sempre com Ele, até que a consumação de todas as coisas ela aconteça, até que o reino de Deus seja consumado. Até lá, vamos passar dificuldades, irmãos. E será que nós vamos seguir a trajetória do nosso dia a dia, sempre com a boca travada, com o coração, mais do que a boca, mas o coração travado, a vida presa, no sentido de nós não nos lançarmos em gratidão ao Senhor, louvando e bendizendo ao santo nome dEle, com cânticos sim, mas principalmente com o nosso viver. Nós fomos alcançados por uma poderosa salvação, pela salvação que há em Cristo Jesus, irmãos. Isso é o maior motivo de júbilo, de alegria em nossos corações. Quando nós vamos ler em Apocalipse, irmãos, eu não vejo o povo choramingando, Senhor, porque tirando aqueles que estavam debaixo do altar do Senhor, clamando, ainda não era a consumação de todas as coisas. Até quando? Santo e justo dominador, ó, o régio dominador aí, o Senhor não vai nos vingar do nosso sangue, do que fizeram conosco. Foi a única vez. De resto, irmãos, eu vejo o povo de Deus celebrando a Deus, exaltando a Deus, porque foi comprado pelo precioso sangue de Jesus. E a nossa vida, o nosso dia a dia precisa ser um dia a dia que a nossa vida exalte ao Senhor. Existe algo, irmãos, que precisa explodir de dentro de nós, em gratidão, em júbilo no nosso coração, que precisa ecoar, que precisa ressoar, é esse canto da poderosa salvação que nos alcançou em Jesus. Quando nós lemos o Antigo Testamento, por exemplo, Salmos e outros textos, nós vemos uma tarefa que o povo tinha, o Senhor dando, de nós chamarmos, convidarmos os povos, aos povos fazerem o quê? Aos povos louvarem a Deus, irmãos. É isso que Deus espera de mim e de você. É isso que Deus espera do povo lá fora. Que o povo pare de olhar para o seu umbigo, pare de olhar para os seus prazeres, pare de olhar para os seus falsos ídolos, mas se volte para Deus e passe a viver para a glória de Deus.
É isso que Deus espera de mim. É isso que Deus espera de você. Salmo 118, versículos 14 e 15, nos diz assim a palavra de Deus: o Senhor é a minha força e o meu cântico, e se fez a minha salvação. Nas tendas dos justos, a voz de lamentação, que é importante a lamentação, tem tempo para isso, de murmuração, de reclamação, de angústia, de sofrimento, de dor, de gemido. Não, irmãos, voz de júbilo e de salvação. A destra do Senhor faz proezas. Irmãos, na nossa vida, na nossa casa, na nossa tenda, e aí trazendo para a nossa vida, precisa ser uma vida em louvor a Deus, uma vida que jubila, que se alegra, porque foi salvo pelo Senhor, porque foi alcançado pela misericórdia de Deus. Esse canto, ele precisa ecoar em nós. E quando eu escrevia isso aqui, eu me lembrava de uma canção que diz assim: eu tenho em mim um canto de vitória, que foi escrito por Jesus na cruz. Um canto lindo que mudou a história e que o mundo em trevas trouxe luz. Eu tenho em mim um canto de esperança, que a todos eu preciso proclamar. Jesus firmou comigo uma aliança, na qual eu vivo e posso descansar. É por isso que você pode louvar a Deus. Você pode descansar nessa promessa, nisso maravilhoso que o Senhor fez por nós, essa aliança. Eu tenho em mim um canto de alegria, eu tenho em mim um hino de louvor, não apenas de palavras, não só apenas as palavras, mas de vida e amor, que testemunha a vitória do Senhor. Com meus lábios canto a verdade, que o Rei Jesus em breve voltará, virá com seu poder e majestade, e com sua igreja em glória reinará. Eu tenho em mim um canto de alegria, eu tenho em mim um hino de louvor, não apenas de palavras, mas de vida e amor, que vai fazer o quê? Que testemunha a vitória do Senhor. Nós temos esse canto, irmãos. Vários servos de Deus na palavra expressaram o seu canto de alegria no Senhor, por tamanha salvação que os alcançou pelos livramentos. Nós temos o exemplo de Moisés. Aliás, o cântico de Moisés é mencionado lá em Apocalipse, capítulo 5, se eu não me engano. Miriam, que não só cantou, mas também dançou. Davi, nem se fala. Josafá, passamos recentemente por 2 Crônicas 20, vimos Josafá conduzindo o povo a louvar ao Senhor por fé. Maria, aqui no capítulo 1 mesmo, verso 46 a 50. Disse então Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque atentou na baixeza de sua serva, pois eis que desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque me fez grandes coisas o poderoso, e santo é seu nome, e a sua misericórdia de geração em geração sobre os que o temem. Simeão também. Por que ela cantou? Porque ela foi instrumento de Deus para que ele trouxesse a salvação à humanidade. No capítulo 2, Simeão, quando ele encontra o Senhor Jesus bebê, ele passa a entoar um cântico também para exaltar ao Senhor. Diz assim, Lucas 2, a partir do verso 25 a 35. Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão, e este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel. Ele esperava o Messias. E o Espírito Santo estava sobre ele, e fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. E pelo Espírito foi ao templo. E quando os pais... Uma pausa aqui. O Espírito Santo revelou a ele, ou seja, ele ouvia o que o Senhor falava, mas mais do que ouvir o que ele fez, pelo Espírito ele foi. Ele ouvia a direção
e agia debaixo daquela direção. Interessante isso. E pelo Espírito foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus para com ele procederem segundo o uso da lei, ele então o tomou em seus braços e louvou a Deus e disse: agora, Senhor, despedes em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos, luz para iluminar as nações e para a glória de teu povo Israel. E José e sua mãe se maravilharam das coisas que dele se diziam, e Simeão os abençoou e disse a Maria, sua mãe: eis que este é posto para a queda e elevação de muitos em Israel, e para sinal que é contraditado, e uma espada traspassará também a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Então, o povo de Deus, os servos de Deus, eles tinham um cântico de salvação nos seus lábios, um cântico em gratidão ao Senhor, em louvor ao Senhor, porque a salvação viria e porque a salvação havia chegado. Assim também era com a igreja, irmãos. Nós vamos ler aqui alguns textos que nós conhecemos, famosos nas cartas, por exemplo, textos que a igreja usava como louvor. Eram textos muito conhecidos hoje, têm profundidades bíblicas, teológicas, mas que, na verdade, quando eles foram escritos como se fosse o que eles cantavam no momento de louvor. E Paulo, por exemplo, estava fazendo menção, Pedro também, fazendo menção ao louvor da igreja. Por exemplo, abra Romanos capítulo 11, versos 33 a 36. Nós, às vezes, não entendemos muito bem esses versículos. Em que sentido? Nós lembramos muito do versículo 36, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, glória, pois, a ele eternamente, amém. Pensamos nisso, naquilo que Deus pode vir a fazer, no que ele vai fazer, completar, mas aqui, o que Paulo estava fazendo, ele estava louvando a Deus por Deus ter revelado a ele aquele compêndio teológico de Romanos 1 até Romanos 11. Ele estava louvando a Deus pela revelação do Evangelho que ele acabou de escrever. Por isso que ele está louvando ao Senhor. Diz assim: ó profundidade, isso é até um louvor, né? Nós também cantamos aqui na igreja. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos, porque quem compreendeu a mente do Senhor, ou quem foi seu conselheiro, ou quem lhe deu primeiro a ele, para que ele seja recompensado, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, glória, pois, a ele eternamente. Amém. E eu me lembro de Aline ministrando esse louvor, né? Os irmãos devem se lembrar também. É um cântico, uma exaltação. Por quê? Ora, preste atenção. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Ele estava expressando o canto dele de alegria pela revelação do Evangelho. Ele estava ali, era um canto de deleite, de alegria, de júbilo, de regozijo em saber que Deus enviou o seu Filho para a nossa redenção, que a salvação o havia alcançado, que a salvação havia alcançado todo aquele que nele crê. E ele estava se deleitando, com profundidade das riquezas. Quem poderia bolar um plano tão maravilhoso desse? Quem poderia fazer com que o Evangelho fosse o seu poder para a salvação de todo aquele que nele crê? Quem poderia alcançar todos aqueles que haviam pecado, mas que gratuitamente haviam recebido a redenção que há em Cristo Jesus? Quem poderia bolar algo assim? Que profundidade é essa? Que riqueza é essa? E o que Paulo faz, irmãos?
Paulo se deleita em Deus, nesse canto, ele se regozija. Nós precisamos também exaltar ao Senhor por alegria, por esse deleite, irmãos, da salvação que nos alcançou, de Jesus ter entregue a sua vida por amor a nós, de Jesus ter vertido o seu precioso sangue por mim e por você. A nossa vida precisa expressar esse deleite ao Senhor. Um outro canto da igreja, lembrei aqui de um parênteses. Aline, depois você comenta com o Jefferson, quarta-feira os irmãos estavam ministrando louvor aqui, que na hora que os irmãos estavam ministrando eu me lembrei dele, né? Um que fala sobre essa glória, enche o templo e minha vida por inteiro, né? Lembrei dele na hora. Fecha parênteses. A igreja também tinha um canto, que era um canto de rendição ao Senhor. Filipenses capítulo 2, 5 a 11. É só um louvor da igreja, irmãos. Filipenses 2, de 5 a 11. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Por que ele começa falando isso? Porque os irmãos estavam se desentendendo, um querendo ser maior do que o outro, estavam em contendas, então ele estava tentando apaziguar. E quis dar o exemplo de Jesus, que se humilhou. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, também Deus o exaltou soberanamente, cantamos louvores também com essa letra, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Por que esse é o canto da rendição? É o canto daqueles que reconhecem que Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor. Jesus morreu e ressuscitou para que você e eu o sirvamos, para que nós sejamos seus servos, seus escravos, para que Ele governe a nossa vida, para que Ele seja o nosso Senhor, para que a nossa vida se prostre em rendição a Jesus, para que o nosso orgulho, a nossa altivez, a nossa soberba se renda ao senhorio de Cristo Jesus, porque Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. E a nossa vida precisa glorificá-lo, exaltá-lo, não só com cânticos, mas com atitudes, porque Jesus é o Senhor, igreja. Outro cântico da igreja, Colossenses 1. Colossenses 1. Também tem louvor com essa letra aqui, com esse texto. Era louvor da igreja, eu chamo esse de... Se o outro era o cântico da rendição, esse aqui eu vou chamar de da redenção. Colossenses 1, 12 a 18. Colossenses 1, 12 a 18. Dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele, e ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele, e ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Esse é o canto da redenção, de nós exaltarmos ao Senhor Jesus, porque Ele nos redimiu no seu precioso sangue. Se nós podemos nos deleitar na revelação do Evangelho, se nós podemos nos render a Ele como nosso Senhor, nós devemos reconhecer que fomos redimidos pelo precioso sangue de Jesus.
nossos pecados em Cristo Jesus foram punidos e por sua ressurreição nós fomos tornados sem culpa. A cédula de dívida contra nós, ela foi rasgada. Um outro, canto da graça, Tito capítulo 2, carta de Paulo a Tito capítulo 2, versos 11 a 14. Porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria e justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor, Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. A graça foi manifestada a nós, irmãos. A graça de Deus foi manifestada a nós. Nós não apenas merecíamos ser punidos, como nós não merecíamos esse presente maravilhoso, que é a salvação que há em Cristo Jesus, mas a graça de Deus se manifestou. Nós devemos exaltar ao Senhor, porque a graça de Deus nos alcançou, queridos. Quando nós estávamos perdidos, a graça foi manifestada a mim e a você. E isso é motivo, isso é razão de nós exaltarmos e bendizermos ao nome do Senhor. Um outro, 1 Pedro 3, 18 a 22. 1 Pedro 3, 18 a 22. Conta a tradição que esse também era o trecho de um louvor da igreja. Vou chamar aqui de o canto da troca. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade na carne, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais, no outro tempo, foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas, se salvaram pela água, que também, como uma verdadeira figura, agora vos salva, o batismo, não do despojamento da imundícia da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus, pela ressurreição de Jesus Cristo, o qual está à destra de Deus, tendo subido ao céu, havendo-se-lhe sujeitado os anjos e as autoridades e as potências. Esse é o canto da troca. O justo morreu por você. O justo morreu por mim. Jesus precisou morrer no meu e no seu lugar para que nós fôssemos reconciliados com Deus. Jesus, sem jamais ter pecado, precisou receber sobre si os nossos pecados, fazer a expiação dos nossos pecados, ser punido sem jamais ter pecado, injustamente punido, para que a justiça dele ela fosse atribuída a mim e a você, para que nós fôssemos justificados e nele, pelo sangue de Jesus, nós nos tornarmos justos. Esse é o canto da troca, irmãos. Era você que deveria ter sido executado naquela cruz. Era você que deveria ter morrido lá. Era eu que deveria ter morrido lá. Mas Jesus, ele assumiu a bronca por mim e por você e rendeu a sua vida para nos salvar. Eu e você precisamos exaltá-lo por isso. Eu me lembrei de um texto aqui agora que eu não escrevi, mas eu me lembrei. Deixa eu só conferir se é a segunda epístola de Paulo a Timóteo ou se é na primeira. Deu branco. Mas eu me lembrei de um outro cântico que eu não coloquei aqui, que trata vou chamar de Canto da Verdade. Vou chamar de Canto da Verdade.
1 Timóteo, capítulo 3, verso 14 a 16. Era também um cântico da igreja, chamado de Canto da Verdade. Escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te bem depressa, mas, se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade, algumas versões baluarte da verdade. 16. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade, a verdade que ele estava falando. Deus se manifestou em carne, foi justificado no Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo, recebido acima na glória. Nós precisamos exaltar ao Senhor, guardando essa verdade, que o Verbo encarnou, que o Verbo ressuscitou, que o Verbo foi visto dos anjos, que ele foi anunciado aos gentios, inclusive a mim e a você, que ele foi crido no mundo e ele foi recebido acima na glória e muito em breve voltará para nos buscar. Nós precisamos exaltar ao Senhor. E aí qual o contexto? Voltando para Lucas, irmãos. Lucas, por favor, Evangelho de Jesus, segundo Lucas. Deus, ele soberanamente, ele interveio na história de uma forma maravilhosa. E são fatos que se cumpriram ali. São fatos que se cumpriram. Tanto que a vida e a obra de Cristo, já desde aquele primeiro momento até os dias de hoje, ela tem sido relatada em inúmeras obras. E a questão é, será que nós, você e eu, cremos que o que está registrado aqui é a verdade? Porque a primeira coisa para a nossa vida não ser uma vida que exalta o Senhor nas atitudes, que é para a glória dele, nós não cremos que isso aqui é verdade. Então, se nós não cremos que é verdade, então não tem o que fazer. O Evangelho segundo Lucas é o mais longo evangelho dos evangelhos, escrito para os gregos, enfatizando Jesus como homem, apresentando-o como amigo e revela a sua sabedoria. Por que ele é o mais longo? Apesar de não ser o que tem o maior número de capítulos, é o que tem a maior quantidade de texto. Eu já fiz essa comparação, irmãos. Na tua Bíblia você vai ver que tem mais páginas Lucas que de repente tem Mateus. Você vai ver que tem mais quantidade de texto. Ele retrata para os gregos que buscavam a sabedoria acima de tudo. Jesus como o mais sábio dos mestres, com um incomparável ensino. Lucas faz isso. Então o Evangelho de Lucas foi escrito para isso. Ele apresenta Jesus como o homem perfeito aos gregos, mas também aos gentios. O Evangelho segundo Lucas, vá para o capítulo 1, por favor, versículo 1. Ele é um relato verídico. Essa é a verdade. Quando Lucas diz o seguinte, Lucas 1:1, tendo, pois, muitos empreendido, pôr em ordem a narração dos fatos. A narração dos fatos que entre nós se cumpriram. São fatos. Lucas ele foi pesquisar para saber o que aconteceu e as pessoas relataram para ele os fatos que aconteceram. É um relato verídico da manifestação do Senhor Jesus. Versículo 2. Não apenas um relato verídico, mas que foi comprovado por testemunhas fidedignas, dignas de crédito, em quem podemos acreditar. Versículo 2. Segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra. Só uma pausa aqui, irmãos. Por que essas testemunhas eram testemunhas fidedignas? Por que nós podemos dar crédito a elas? Não somente porque elas dizem que estavam ali e viram tudo, é porque se no primeiro século elas dissessem isso, irmãos,
elas seriam motivo de chacota, seriam martirizados como foram, seriam presos, perderiam bens. Não é como você e hoje falar, eu sou crente em Jesus, eu sou cristão. Não é como hoje. É alguém que falava isso e era motivo de chacota, de zombaria, de perder seus bens, de ser preso e de ser martirizado. Como acontecia? Então, por isso que eles são testemunhas fidedignas. Versículo 3. Nós podemos fazer uma exposição dessa verdade. Pareceu-me também a mim conveniente descrevê-los a ti, ó excelentíssimo Teófilo. Então, era algo que pode ser exposto, pode ser descrito. Na continuação do versículo, nós vemos que é algo que pode ser sistematizado, colocado em ordem. Quando ele fala assim, ó excelente Teófilo, por sua ordem. Ou seja, eu organizei os fatos aqui para sua melhor compreensão. Continuando o versículo, nós vemos que é algo detalhado. Quando ele fala assim, havendo-me já informado minuciosamente, ou seja, é algo detalhado, não é algo superficial, falou por alto, não, é bem detalhado, tem riqueza de detalhes. Continuando o versículo, eu vou chamar de parte D, minuciosamente de tudo, desde o princípio, ou seja, é uma exposição completa. Tudo que nós precisávamos saber a respeito da vida de Cristo, do seu ministério, já está aqui. Não precisa de nada acrescentado, não precisa de um evangelho apócrifo, não precisa de uma revelação extra, né? A brincadeira que o pastor Júlio fez de manhã, não precisa chegar um anjo e te chamar você pelo seu nome composto e te entregar uma revelação numa bandeja de ouro. Não, tudo que está aqui já é suficiente e ponto. É uma revelação completa. E no versículo 4, para que é essa revelação, irmãos? Lê comigo. Para que conheças a certeza das coisas de que já estás informado. É com o objetivo de produzir fé no nosso coração daquilo que nós já sabemos. Por que você já não sabe que Jesus morreu na cruz para te salvar? Por que você está aqui hoje? Para que a tua fé ela seja fortalecida nisso que você já sabe. É para isso. Para que você lê a Bíblia todo dia? Para que a verdade que você já sabe seja fortalecida no seu coração. É claro, aprendemos coisas novas? Sim. O Espírito Santo traz um entendimento mais aprofundado? Sim. Mas o básico de que você foi salvo na cruz, pelo grande amor de Deus, você sabe isso. Mas cada vez mais que você vai ouvindo, mais essa verdade vai entrando no teu ser, mais vai gerando constrangimento em arrependimento de pecados, cada vez mais vai te fortalecendo. É igual arroz de feijão que você vai comendo dia a dia, você vai comendo e vai ficando forte, vai ficando robusto, vai ficando com saúde para que você prossiga na caminhada. Então, isso que é a verdade. E nesse sentido, com essa fonte fidedigna, nós precisamos olhar para os versos iniciais que nós lemos de forma atenta e detalhada para esse canto da poderosa salvação, de forma detalhada. Se Lucas escreveu algo que era para que esse algo ele produzisse certeza naquilo que já se sabia, o que nós lemos, por exemplo, nós não encontramos nos outros evangelhos. Esse cântico vou chamar de Zaca, a minha intimidade com o pai de... chamar de Zaca. Pensei, agora eu vou falar. O cântico do Zaca aqui, ele não está relatado em João, não está relatado em Marcos, não está relatado em Mateus, mas está relatado aqui em Lucas. Por quê? Porque Lucas está fazendo essa exposição minuciosa, detalhada, completa, averiguada, com testemunhas fidedignas. Ele foi buscar essa informação. E por que o Espírito Santo moveu para isso? Para que nós tivéssemos certeza de que você e eu não só podemos, mas devemos ter esse canto nos nossos lábios, no nosso coração, na nossa vida, por tamanha salvação que nos alcançou em Cristo Jesus. Então vamos lá.
Zacarias, ele era um sacerdote. Se os irmãos se lembrarem da minha última mensagem aqui, eu comentei sobre ele, falando de João Batista. Ele era um sacerdote e que ele ganhou a chance da vida dele de queimar incenso, oferecer incenso dentro do templo. Era algo que, pela quantidade de sacerdotes e pela diversidade das turmas de sacerdotes, era algo que acontecia uma vez na vida, se acontecesse. E ele foi ali premiado. E nesse grande dia da vida dele, ele que era um justo, que era temente a Deus, nessa grande chance, ele recebe uma palavra de um anjo. Zacarias, a sua oração foi ouvida e o seu filho vai nascer. Sua esposa vai conceber e seu filho vai nascer. Ele, ao invés de ter se alegrado, saltado de alegria, dado glória a Deus, o que o homem faz? Ele, eu já estou velho, Abel está velha também, será anjo? Aí o anjo, o quê? Porque você duvidou da minha palavra, você vai ficar mudinho até o nascimento do filho. E ele ficou mudo. E quando o filho nasceu, irmãos, depois de ter ficado mudo por toda a gestação, diante do nascimento do seu filho, é que já Zacarias ele expressa esse canto, irmãos. Nós talvez até hoje, escuta o que eu estou falando, nós até hoje, talvez, estamos aqui e nunca tenhamos crido de verdade no Evangelho. Talvez Deus nos usou anjo no sentido de um mensageiro para nos trazer a verdade da palavra, e talvez até hoje nós tenhamos não crido nessa verdade, mas Deus quer que você e eu passemos a crer que Ele é real. João precisou ter o seu filho ali nos seus braços para que ele visse que aquilo era real. Você e eu não precisamos que Jesus volte sem crermos, porque se Ele voltar sem crermos, ou se partirmos dessa vida sem nós crermos, o nosso destino é condenação eterna. Mas nós precisamos crer que essa verdade aqui é real, assim como Zacarias creu, quando o menino nasceu, que aquilo era verdade. Quando ele constatou que aquilo era verdade, os seus lábios se abriram, e ele, cheio do Espírito Santo, começou a proferir essas palavras. Se até hoje você não compreendeu, se você até hoje não crê que essa é a verdade, que você hoje abra o seu coração, que entendendo o que está escrito aqui, a partir desses versos, você possa crer na verdade do Evangelho, crer que Jesus é real, crer que Jesus verteu o precioso sangue para te salvar. Versículo 70, verso 70. Ele começa falando, bendito o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e remiu o seu povo e nos levantou uma salvação poderosa, uma poderosa salvação na casa de Davi, seu servo. E aí ele vem explicando. Versículo 70, eu vejo que essa salvação, ela na verdade, ela já havia sido escrita para mim e para você, como uma carta de amor de Deus para nós. Porque ele diz o seguinte: como falou pela boca dos seus santos profetas desde o princípio do mundo. O Evangelho já está revelado desde Gênesis, irmãos. Desde Gênesis. Nós podemos enxergar a salvação ali sendo anunciada para o povo ali, e quando nós lemos isso no Antigo Testamento e compreendemos com a ótica da Nova Aliança, nós ficamos maravilhados. Foi o que Jesus disse, por exemplo, em Lucas 24, de 44 a 47, eu já vou ler aqui, Lucas 24, 44 a 47. E disse-lhes: são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas, e nos salmos. Então, abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras, e disse-lhes: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Deus já havia deixado escrito, irmãos.
Eu me lembro que quando cometi a bobagem de terminar meu noivado com Rosana, me meti num namoro torto e, consequentemente, deixei de congregar por isso. Eu não conseguia participar de culto nenhum nas igrejas próximas da minha casa. O pecado não deixava. Aí, quando a ficha caiu e eu me arrependi, eu trabalhava no centro do Rio, ela também, e aí teve um dia, numa sexta-feira, que eu pensei assim, rapaz, estou com saudade dela, como eu amo aquela menina. Aí eu falei assim, puxa, e agora? Né? Eu terminando ali com a outra, mas ela não vai me querer de volta, eu quero pelo menos vê-la. E eu fui nessa esperança na rua Uruguaiana, onde tinha as vans de lá para cá, né, para São Gonçalo. E aí eu cruzei, aí olhando as vans, aí de repente quando eu paro, ela estava no primeiro banco, aquele banco do lado do motorista, ela só me olhou assim, ó, pelo vidro da janela, pelo vidro, me olhou assim, sério. Aí eu passei como, né? Passei assim, quietinho. No sábado seguinte, isso foi numa sexta, se eu não me engano, numa semana, no sábado seguinte, eu terminei aquele namoro torto, e na mesma hora, eu estava na rua, peguei o telefone e liguei para ela. Aí aí ela atendeu, eu falei, oi, como é que você está e tal? Poxa, eu estou com saudade. Aí ela, então, queria ir conversar com você. Aí ela, negativo, você primeiro vai conversar com meu pai. E aí, semana que vem. Eu falei, tá bom. Passei aquela semana todinha em oração, em jejum, em oração, em jejum. Aí eu tive uma estratégia, irmão. Eu falei, rapaz, estava orando, jejuando, mas precisava tomar uma atitude prática. O que eu fiz? Escrevi uma carta. Uma carta ali. Você tem essa carta ainda? Tem, né? Aí escrevi a carta, e falei de tudo que a gente tinha vivido e tal, e não sei o quê, e tal, escrevi. Aí no sábado seguinte, cheguei aqui, ela morava aqui, né, umas ruas para cá. Aí eu cheguei, aí como? Ela estava no portão, estava na porta da sala. Do portão dava para ver, o portão era meio baixo, a grade, dava para ver a porta da sala. Aí quando eu cheguei na frente do portão, ela ali abriu aquele sorrisinho assim, eu falei, garoto. Garoto. Mas aí eu falei, calma, tem que conversar com o sogro primeiro ainda, né? Pedir perdão, né? Fazer papel de servo de Deus, né? Confessar ali, pedir perdão e tal, me consertar, aquela coisa. E se nós fazemos isso, talvez alguns irmãos aqui já tenham escrito cartas de amor, Deus fez isso para manifestar o seu amor a mim e a você. Está registrado, irmãos. Está registrado o amor de Deus. Deus registrou esse amor, Deus provou esse amor, Deus comprova esse amor e sempre nos lembra que Ele nos ama. E Ele deixou registrado isso aqui. Versículo 71. Nós vemos aqui o elemento que essa salvação, além de ter sido revelada como uma carta para nós, ela traz para nós vitória. Por quê? O texto diz que essa poderosa salvação, que foi profetizada desde o princípio do mundo, ela era para nos livrar, verso 71, para nos livrar dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos odeiam. Queridos, quais são os nossos inimigos dos quais Deus nos tirou debaixo do jugo deles? Efésios, capítulo 2, versos 1 a 3. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, ou delitos e pecados, em que no outro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Aí vem o versículo 4 que diz, mas Deus, quais eram os nossos inimigos? A nossa carne, o diabo,
e o mundo. Quando Jesus morreu na cruz para nos salvar, nós fomos engendemos a Ele, nós somos vivificados, tirados desse estágio de morte. E agora nós podemos dizer não à nossa carne. Agora nós podemos dizer não ao diabo. Agora nós podemos dizer não a esse mundo. Jesus nos deu esse poder, irmãos. O Espírito Santo que habita em mim e em você nos capacita, nos empodera, nos fortalece a nós dizermos não ao pecado, não a esse mundo que jaz no maligno, não às influências de Satanás, aos seus demônios, não à inclinação da nossa carne. Você pode dizer não. Não se deixe vencer por esses inimigos, mas o Espírito Santo em você te fortalece, te capacita a você dizer não. É difícil? É, mas o Espírito Santo nos ajuda, igreja. O Espírito Santo nos ajuda. Você pode dizer não, porque em Cristo nós temos vitória contra os nossos inimigos. Versículo 72, Espírito Santo, me dá aquela ajuda, Senhor. Verso 72, para manifestar misericórdia a nossos pais e lembrar-nos da sua santa aliança. Nós vemos aqui, irmãos, que existe uma promessa para manifestar misericórdia, aos nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança e do juramento, entrando no versículo 83, e do juramento que jurou a Abraão, nosso pai. Promessa de Deus, irmãos. Gálatas 3, versos 13 a 18. Gálatas 3, versos 13 a 18. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Irmãos, como homem falo, se a aliança de um homem for confirmada, ninguém a anula, nem a acrescenta. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e à sua descendência, não diz, e às descendências, como falamos de muitas, mas como de uma só, e a tua descendência, que é Cristo. Mas digo isto, que tendo sido a aliança anteriormente confirmada por Deus em Cristo, a lei que veio 430 anos depois não a invalida, de forma a abolir a promessa, porque se a herança provém da lei, já não provém da promessa, mas Deus, pela promessa, a deu gratuitamente a Abraão. O que nós vemos em Cristo é cumprimento da promessa de Deus. Ele prometeu que enviaria essa salvação, e essa promessa se cumpre em mim e você, quando nós rendemos o nosso coração a Jesus Cristo, nosso Senhor. Versículo 74, na parte A, nós vimos que essa salvação que nos alcançou é um presente, porque diz o seguinte, de conceder-nos que, libertados da mão de nossos inimigos, os serviríamos sem temor, de conceder-nos. Ele nos deu, irmãos. É um presente. Romanos 6, 22 a 23, lemos recentemente no plano de leitura. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom presente, gratuito de Deus, é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós devemos exaltar o Senhor também por isso, porque nós recebemos esse precioso presente da vida eterna em Cristo Jesus. Isso é motivo de uma vida para a glória de Deus. Isso é motivo de, ao chegarmos nesse lugar aqui, exaltarmos em júbilo ao Senhor, em coração quebrantado, mas em alegria, em gratidão ao Senhor, a nós glorificarmos a Ele. Versículo 74 ainda, mas na parte B, quando o texto diz assim, o serviríamos sem temor. Eu vejo que essa salvação é uma salvação que nos dá confiança. Romanos capítulo 8, verso 15, fez parte da nossa leitura de ontem. Porque não
Romanos 8,15, porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Nós devemos e podemos exaltar ao Senhor, porque nós temos confiança nessa salvação que nos alcançou. Mas será que quando chegar lá na frente, Deus não vai desistir de salvar a humanidade? Não, irmãos, não. Nós podemos confiar no Senhor. Confiar que se e tão somente se nós estivermos em Cristo, nós estaremos para sempre com Ele. E Ele nos deu o espírito de adoção exatamente para que os versículos seguintes em Romanos 8, para que esse espírito testificasse em nós que nós somos filhos de Deus. E Ele testificando em nós que somos filhos de Deus, nós temos confiança da salvação em Jesus. Então também é a confiança. Versículo 75, na parte A, quando o texto diz assim, em santidade e justiça perante Ele. Ou seja, é para nós servirmos a Ele sem temor, em santidade e justiça diante dEle, nós devemos louvar ao Senhor, porque a salvação que há em Cristo Jesus, ela traz para nós uma regeneração, traz para nós um novo nascimento, uma novidade de vida, uma nova vida em Jesus. Efésios, capítulo 4, versos 22 a 24. Que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem, que, segundo Deus, é criado em verdadeira justiça e santidade. O que é a prática da justiça? É a expressão do nosso amor ao próximo. E o que é a santidade? É a expressão do nosso amor a Deus. Então, essa salvação nos alcançou para que sirvamos a Deus de que forma? Em santidade e justiça, como uma nova criação, como novas pessoas e novidade de vida. Na parte B do versículo 75, ainda, quando o texto diz assim, em santidade e justiça, mas perante Ele. Não é que nós servimos em santidade e justiça longe dele. Tua Bíblia está escrito isso, se não algum termo parecido, mas diante dele. Se o pecado faz separação entre nós e Deus, e o texto está dizendo que a salvação que nos alcançou é para que nós sirvamos perante Ele, é sinal de que, irmãos, nós temos acesso a Deus. Pelo sangue precioso de Jesus, nós temos acesso. Hebreus, capítulo 10, versos 19 a 23. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa, retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Nós temos acesso, irmãos. Você pode se achegar ao Senhor com o coração quebrantado, que Ele vai te receber. Se você chegar pelos méritos de Jesus, com o coração arrependido, quebrantado, Ele vai te receber. Você tem acesso a Deus, eu tenho acesso a Deus. Jesus comprou, mediante o seu sacrifício naquela cruz, pelo derramar do seu precioso sangue, nós podemos nos achegar a Deus. Nós podemos nos achegar a Deus. Versículo 75 ainda, na parte C, quase encerrando. A parte C diz o seguinte, em santidade e justiça perante Ele, todos os dias da nossa vida. É uma eterna comunhão, irmãos. É para sempre, por todos os dias. Apocalipse 22, versos 1 a 5. E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro, no meio da sua praça.
E de um e de outro lado do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão, e verão o seu rosto, e nas suas testas estará o seu nome. E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os ilumina, e reinarão para todo o sempre. É uma eterna comunhão. Deus nos chama a uma eterna comunhão. Verso 77, na parte 77, mas eu quero especificar a parte B. Para dar ao seu povo conhecimento da salvação na remissão dos seus pecados. Ah, querido, Jesus nos salvou para trazer perdão para mim e para você. Talvez hoje você esteja aqui pensando que o seu pecado não tem mais jeito. Talvez você pensando que não há mais oportunidade para você. Mas se você não blasfemou contra o Espírito Santo, e dificilmente alguém faz isso, acontece, mas dificilmente, se isso está te incomodando, é sinal de que o Espírito Santo está te chamando ao arrependimento. É sinal de que você tem oportunidade de hoje, você confessar os seus pecados, com o coração quebrantado, receber o perdão de Deus e o fortalecimento do Espírito Santo para que você abandone e não volte mais. Essa salvação nos alcançou para trazer esse perdão. Atos 10, 43. A este dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Há perdão no nome de Jesus. Em último lugar, versículo 78. Nós vemos que essa salvação, ela nos trouxe a misericórdia de Deus, para dar ao seu povo, pelas entranhas da misericórdia do nosso Deus, com que o Oriente do Alto nos visitou. Efésios capítulo 2, versos 4 a 7. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Falei que era o último, mas era quase o último, irmãos. Tem 79 ainda. Versículo 79, quando o texto diz assim: para iluminar aos que estão assentados em trevas e na sombra da morte. Essa salvação nos alcançou para que nas trevas onde nós estávamos, nós fôssemos iluminados. Mateus 4, 12 a 17. Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para Galiléia e, deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: a terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia das nações, o povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz. Aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Nós fomos iluminados, a luz de Cristo raiou sobre nossa vida. Nós devemos corresponder a isso, irmãos, e exaltarmos ao Senhor com o nosso viver. E agora sim, concluindo, parte B do versículo 79, quando o texto diz: a fim de dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. A salvação que há em Jesus não nos deixa à deriva, pelo contrário, nós temos direção para seguir. Romanos 8, 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. E como? Como então, diante de tudo isso que representa a salvação em Jesus, como então a nossa vida ser uma vida que louva a Ele,
por conta disso. Versículos 76 e 77. E tu, ó menino, agora se referindo ao filho, Zacarias se referindo a João Batista. E tu, ó menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque hás de ir ante a face do Senhor a preparar os seus caminhos para dar ao seu povo conhecimento da salvação na remissão dos seus pecados. Como? Correspondendo ao Evangelho. Nós precisamos, em fé, corresponder que Jesus veio a essa terra, o Verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e verdade, para que por meio do seu sacrifício perfeito, único, eterno, você e eu fôssemos perdoados, reconciliados com Deus, tivéssemos então relacionamento com Ele e vida eterna. Nós precisamos compreender essa verdade e corresponder ao Evangelho de Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu quero orar com você, em nome de Jesus. Nós precisamos exaltar ao Senhor, louvarmos a Ele por tamanha salvação que nos alcançou. Pai bendito, nós te damos graças por essa noite, te damos graças pelo teu grandioso amor, te damos graças por essa poderosa salvação que nos alcançou. Ajuda-nos, Senhor, a nós não desprezarmos aquilo que o Senhor fez por nós, mas que todos os dias o nosso viver seja em gratidão, seja correspondendo, Senhor, ao que tu fizeste por nós. Ajuda-nos, Senhor, a não olharmos para as circunstâncias difíceis que enfrentamos sim, Senhor, e continuaremos enfrentando até o fim, mas ajuda-nos a olharmos para a Tua Palavra, porque ao olharmos para a Tua Palavra, nós conseguiremos contemplar a Cristo Jesus, aquele que o Senhor enviou para essa poderosa salvação que nos alcançou. Que os nossos corações, ó Pai, todos os dias, possam exaltar a Ti esse cântico de alegria, de vitória, de gratidão, para a honra e glória do Teu santo nome. Nós oramos, ó Pai, a Ti, que essas verdades sejam descortinadas pelo Teu Espírito sobre cada coração, ó, aquilo que eu não pude expressar, ó Pai, na minha limitação, que Teu Espírito traga um entendimento a cada coração. Nós oramos gratos a Ti, em nome do Senhor Jesus. Amém.